Você já se perguntou por que parece que Deus não se manifesta mais como nos relatos antigos? Onde estão as sarças ardentes que queimavam sem se consumir? Onde estão as montanhas que estremeciam diante da sua glória? Onde está a voz que fazia um povo inteiro tremer no deserto? Muitos olham para o silêncio dos céus e concluem: Deus se afastou. Outros pensam que ele perdeu o interesse na humanidade, ou que a corrupção dos nossos dias finalmente calou o som da sua presença. Mas e se eu lhe dissesse que essa percepção está completamente errada? E se o silêncio que tanto incomoda não for ausência, mas um sinal de que ele está mais próximo do que jamais esteve? O que você está prestes a descobrir pode mudar sua forma de enxergar a presença divina para sempre. Feche os olhos por um instante e imagine-se viajando no tempo. Você caminha pelo Éden, onde o Criador passeava ao entardecer, conversando com Adão e Eva como um pai que se aproxima dos filhos. Seus passos eram audíveis, sua presença tangível, seu amor inquestionável. Avance um pouco mais e veja Moisés no Sinai, cercado por fumaça, fogo e trovões. O monte inteiro tremia porque o Deus eterno havia descido. O povo, tomado de medo, suplicava por um mediador, incapaz de suportar tamanha intensidade. Mais à frente, vislumbre Abraão servindo pão e carne a 3 visitantes misteriosos, sem saber de imediato que estava diante do próprio Senhor. Ou então, acompanhe Jacó lutando com aquele homem desconhecido até o amanhecer, apenas para descobrir que havia enfrentado o próprio Deus. Essas eram manifestações sobrenaturais e avassaladoras. Mas a grande pergunta é: onde estão elas hoje? Talvez você mesmo já tenha feito essa pergunta em meio ao silêncio da oração. Por que não vejo fogo descendo do céu? Por que não escuto a voz audível do Senhor como os profetas ouviam? O aparente silêncio gera medo, dúvida e até incredulidade. Muitos acreditam que Deus se cansou do homem. Outros imaginam que o peso dos pecados da humanidade provocou um afastamento irreversível. Mas e se for exatamente o oposto? E se a ausência de manifestações visíveis não for sinal de distância, mas sim a revelação de um novo tipo de presença? Mais íntima, mais profunda e mais poderosa? A verdade é que estamos fazendo a pergunta errada. Não deveríamos indagar: por que Deus parou de aparecer? Mas sim, porque Ele escolheu se revelar de outra forma. O Criador, que é onipresente, onisciente e onipotente, jamais se limitaria a um único tipo de manifestação para toda a eternidade. Cada teofania registrada nas Escrituras, a sarça ardente, o monte em chamas, o anjo que aparecia, as visões celestiais, não eram o destino final, mas apenas ensaios, preparações para algo maior. Elas apontavam para uma transformação radical, a promessa de que um dia não veríamos apenas sinais externos, mas experimentaríamos a habitação de Deus dentro de nós. O silêncio atual não é abandono, é cumprimento de promessa. Não é ausência, é proximidade. O que antes era um espetáculo visível e assustador, agora se tornou uma presença permanente e invisível, discernida apenas por aqueles que caminham pela fé. O que mudou não foi Deus, mas a forma como Ele decidiu se revelar. Para entender essa mudança, precisamos voltar ao início. No Éden, a presença divina não era um evento extraordinário, era rotina. Gênesis 3 descreve o Senhor passeando pelo jardim na viração do dia. A palavra hebraica usada, halak, indica um caminhar habitual, como quem anda de um lado para o outro. Não era uma visita solene ou assustadora. Era intimidade. Era relacionamento puro, sem medo, sem vergonha, sem barreiras. O Criador se relacionava com o homem como um pai conversa com os filhos depois de um longo dia. Mas então veio a tragédia. A desobediência abriu uma ferida cósmica. O pecado ergueu um muro invisível entre a santidade divina e a fragilidade humana. Isaías 59 declara: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aquele ato não foi apenas uma falha moral, foi a quebra de uma comunhão que sustentava toda a existência. Pela primeira vez, o homem sentiu medo da presença que antes lhe dava paz. Adão e Eva ouviram a voz do Senhor e se esconderam. O relacionamento estava quebrado.
Não porque Deus tivesse mudado, mas porque a humanidade havia se corrompido. E ainda assim, o Criador não os abandonou. Mesmo os expulsando do jardim, ele fez túnicas de pele para cobrir sua vergonha. Foi o primeiro ato de misericórdia em um mundo caído. O primeiro sinal de que, embora houvesse separação, o amor divino não deixaria de buscar o homem. Desde esse momento, cada aparição registrada na Bíblia não foi um show de poder, mas uma tentativa de reconciliação. Deus se limitava, se moldava e se revelava em formas suportáveis, porque sua glória plena consumiria instantaneamente qualquer ser humano pecador. Cada teofania era um lampejo de esperança, um anúncio de que ele não desistira. Se essa mensagem já começou a despertar algo no seu coração, não saia daqui sem fortalecer sua fé. Inscreva-se agora no canal, ative o sino e compartilhe este vídeo. Aqui revelamos os mistérios sombrios e profundos da palavra em um estilo que você nunca ouviu antes. Este é o Dark Gospel, onde a luz divina rasga as trevas da dúvida e revela a verdade que liberta. Cada manifestação de Deus registrada no Antigo Testamento, as chamadas teofanias, seguia esse mesmo padrão: proximidade limitada, intensidade controlada, propósito específico. Quando o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, ele se fez homem e partilhou uma refeição: carne, pão e leite. Uma cena quase comum, mas carregada de mistério: o infinito sentado à mesa com o finito. Em Jacó, a cena foi ainda mais radical. Uma luta corpo a corpo, noite inteira, até que o amanhecer revelou a identidade do adversário. O próprio Deus havia descido para se encontrar com um homem obstinado, e no fim, não o destruiu, mas o transformou. Mudou seu nome, mudou sua história. E então vemos Moisés, primeiro na sarça que queimava sem se consumir. Depois no Sinai, onde fogo e trovões faziam a terra tremer. O povo, incapaz de suportar, implorava por distância. Até mesmo Moisés, amigo de Deus, não pôde contemplar sua face. Apenas as costas, apenas um vislumbre após sua glória passar. Era proximidade e distância ao mesmo tempo. Era amor e santidade coexistindo em tensão. Ezequiel desabou diante das rodas de fogo, querubins e relâmpagos que giravam em torno do trono. Isaías gritou em desespero: ai de mim, quando viu o Senhor no templo, certo de que seria consumido. Daniel desmaiou ao ver anjos. O padrão era claro. A presença divina sempre trazia esperança, mas também temor. Era um fogo que iluminava, mas podia consumir. Era vida, mas exigia reverência absoluta. Mas havia um segredo escondido atrás dessas manifestações. Elas não eram o fim da história, mas apenas sinais. Cada aparição trazia a promessa de algo muito maior, algo que mudaria para sempre o relacionamento entre Deus e o homem. As teofanias eram como raios que riscavam a noite, iluminando por um instante e desaparecendo em seguida. Elas anunciavam que um dia o próprio céu se abriria, não apenas para visitas ocasionais, mas para uma habitação permanente. Esse dia chegou quando a palavra se fez carne. João 1,14 declara: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus não apareceu apenas como homem por algumas horas ou dias, mas assumiu de forma definitiva a natureza humana em Jesus Cristo. Diferente das teofanias antigas, Jesus não veio apenas como visitante, mas como Emanuel, Deus conosco. Por 3 anos, ele caminhou em estradas de poeira, sentiu fome, chorou, riu, se cansou. Pela primeira vez desde o Éden, era possível olhar para Deus sem ser consumido. Mas a encarnação não foi apenas proximidade, foi missão. Jesus veio não só para se revelar, mas para resolver o problema que mantinha a humanidade distante: o pecado. As aparições antigas eram como curativos temporários sobre uma ferida mortal. Jesus veio como o médico que remove a raiz da infecção. E ele fez isso na cruz, quando assumiu sobre si o peso de toda a culpa. Naquele momento, o impossível aconteceu. Mateus 27:51 relata que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A barreira simbólica que separava o homem da presença de Deus foi destruída. O gesto era claro.
O acesso estava aberto, o abismo havia sido vencido. Pela cruz, a santidade e o amor se encontraram, e o caminho foi liberado para que o Criador pudesse voltar a habitar no coração humano. Mas a história não terminou no Gólgota. 3 dias depois, Jesus venceu a morte. Ressuscitou glorificado, e por 40 dias se deixou ser visto, tocado e ouvido. Tomé pôde tocar as marcas dos pregos, Pedro pôde ouvir sua voz de perdão, e todos os discípulos puderam compartilhar refeições com ele. Essas aparições pós-ressurreição já não eram como as antigas teofanias, eram muito mais. Eram provas de que a morte não poderia mais limitar a presença de Deus. E então veio a ascensão. Muitos perguntam: se ele era Deus conosco, por que partiu? A resposta está em João 16:7. Convém que eu vá, para que venha o Consolador. Jesus não foi embora por abandono, mas para inaugurar uma nova forma de presença, ainda mais íntima e poderosa. Ele não estaria mais limitado a um corpo físico, em um lugar específico. Ele enviaria o Espírito Santo para habitar em todos os que crescem. Não mais visitas ocasionais, mas presença constante. Não mais sinais externos, mas transformação interna. O Pentecostes foi o divisor de águas. Atos 2 descreve como, de repente, um som como de um vento impetuoso encheu o lugar, e línguas como de fogo pousaram sobre cada um. Os mesmos sinais do Sinai, mas agora não estavam restritos a uma montanha tremendo. O fogo não caiu sobre pedras, caiu sobre pessoas. O vento não sacudiu apenas o ambiente, mas encheu cada coração. Pela primeira vez, a presença de Deus deixou de ser localizada e se tornou universal, distribuída, íntima. O Espírito Santo não desceu apenas para visitar, mas para habitar permanentemente. Paulo diria mais tarde: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Pense no peso dessa afirmação. Você não é apenas um adorador que visita o templo. Você é o templo. Não é apenas alguém que busca sinais externos. Você carrega o próprio Deus dentro de si. Cada batida do seu coração ecoa a presença do Eterno. Mas há um detalhe profundo. Essa nova forma de presença não é espetacular como os relâmpagos do Sinai. Ela é silenciosa, constante, transformadora. Requer fé para ser percebida. Agora não é mais questão de ver o fogo descer, mas de sentir o fogo arder por dentro. Não é mais sobre ouvir vozes nos céus, mas aprender a distinguir a voz suave do Espírito que fala no íntimo. Essa mudança explica por que tantos hoje se sentem sem sinais. No passado, Deus se manifestava com trovões porque estava preparando o caminho. Agora ele habita dentro de nós, e essa proximidade é tão íntima que muitos não reconhecem. Já não é espetáculo, é comunhão. Já não é medo, é relacionamento. Por isso Paulo afirma em 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. Mas essa fé não é vazia. É a certeza de que o mesmo Espírito que desceu no Pentecostes continua agindo hoje. Ele consola os perseguidos em cavernas na Ásia, fortalece os que oram em segredo em países fechados e sustenta os que clamam sozinhos em quartos escuros. Deus não está ausente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, dentro de cada coração que o recebe. Essa é a razão pela qual Jesus disse: é melhor para vocês que eu vá. Porque enquanto estava em carne, só podia estar em um lugar por vez. Mas agora, pelo Espírito, ele está em milhões de corações simultaneamente. Essa verdade muda tudo. Não mais encontros ocasionais, mas presença contínua. Não mais sinais externos que cessam, mas fogo eterno que jamais se apaga. E ainda assim, há uma promessa que vai além. O Espírito Santo é o penhor, o sinal de que algo maior está para acontecer. Apocalipse 21 descreve a consumação. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Um dia, aquilo que hoje vivemos pela fé será vivido pela vista. A presença que habita em nós explodirá em glória diante dos nossos olhos. Naquele dia, não haverá mais véu, não haverá mais silêncio, não haverá mais distância. Veremos o seu rosto. Não apenas uma visão simbólica, não apenas um lampejo, mas a plena revelação. A intimidade que começou no Éden, que foi perdida pelo pecado, que foi restaurada na cruz e inaugurada no Pentecostes, chegará ao clímax eterno. Não mais dor,
Não mais lágrimas, não mais separação. A presença que hoje habita em nós se tornará a atmosfera em que viveremos para sempre. Mas até lá, precisamos aprender a reconhecer o Deus que se esconde no comum, o Deus que fala no silêncio, o Deus que se move na consciência, o Deus que transforma de dentro para fora. Muitos o rejeitam porque não percebem que a maior revelação não está nos céus estremecendo, mas no coração queimando em chamas silenciosas. Então, a pergunta final não é: onde está Deus? A pergunta é: você está pronto para reconhecê-lo na forma como ele escolheu se revelar hoje? Não mais apenas em montanhas tremendo, mas no sussurro que confronta sua alma. Não mais em sarças ardendo, mas no coração que pulsa com fé. Não mais em colunas de fogo externas, mas no Espírito Santo que habita dentro de você. Ele nunca esteve tão perto, mais íntimo que sua respiração, mais profundo que seus pensamentos, mais real que tudo o que seus olhos podem ver. Ele está em você, com você, por você, trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa é a verdade que abala qualquer ideia de abandono. Deus não se retirou, ele se aproximou como nunca antes. E um dia, a fé se tornará visão. Um dia, aqueles que carregam o fogo secreto verão a face que ilumina toda a eternidade. Até lá, vivemos pela certeza de que não caminhamos sozinhos. No escuro da noite, no silêncio das orações, no peso das dúvidas, ele está presente. Não mais como visitante, mas como morador eterno. Se essa revelação falou com você, não guarde só para si. Inscreva-se agora, deixe seu comentário com a palavra presença e compartilhe este vídeo. Aqui revelamos os mistérios escondidos nas sombras da fé. Este é o Dark Gospel, onde a eternidade se encontra com a sua história.